Boa noite, irmãos. Bom estar na casa de Deus? Amém. Queria estar em outro lugar, a não ser aqui? Não. Misericórdia, né? Mas, irmãos, é um privilégio poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu sou viciado, gente, em fazer isso, viu? Eu amo falar do amor de Deus, eu amo falar da palavra de Deus. Então, estar aqui com os irmãos é algo de muita alegria e satisfação e privilégio mesmo, de verdade. Mas eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, ali no versículo 27. Filipenses 1, 27. Nós vamos ler até o 30. Filipenses 1, 27 até o 30 diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Semana passada eu tive a oportunidade de ir a São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu fiz seminário lá em São Paulo, seminário Bíblico Palavra da Vida. Me formei lá, foi onde lá eu encontrei a minha esposa, Andriele. Eu estava no 4º ano e ela estava no 1º ano de seminário ainda. E minha família toda é de lá. E na semana passada eu tive a oportunidade de voltar um pouco para casa, junto com toda a equipe pastoral ali do Bom Retiro. E nós tínhamos como propósito ir a uma igreja, ouvir um pastor. Íamos ali na igreja Ibabe para ouvir o pastor Ed René, e a gente ia aprender um pouquinho sobre igreja. E esse era o nosso propósito, ir até essa igreja, aprender um pouquinho sobre uma maneira de ser igreja, uma maneira de cultivar a mensagem dentro da igreja. Interessante que a gente começou a viagem e indo até São Paulo, nós, por estarmos em um carro, em 5 pessoas, indo até São Paulo, bem apertadinho, não tinha muito como dormir. Então, o que sobrou para a gente fazer era conversar. E a gente começou a bater papo, começou a conversar, começou a trocar ideia, começou a um mexer um pouquinho com a vida do outro e tudo mais. E a gente teve um momento muito legal. Chegando em casa, a gente teve um momento também ali com a minha família, a gente gastou bastante tempo juntos, se divertimos bastante. E logo pela manhã a gente ouviu esse pastor, ouvimos foi na verdade um debate. E à tarde, quando o pessoal estava se preparando para ir embora, me veio o seguinte sentimento na cabeça: como vale a pena a gente ser cristão? Vale muito a pena, é muito bom ser cristão. É muito bom viver uma verdade. Não, na verdade, eu não sei nem o porquê que me deu aquele sentimento naquela tarde. Mas, não sei se foram as conversas, as brincadeiras, o que foi. Mas foi muito, muito, e veio um sentimento muito forte no meu coração. Como é bom ser cristão. E como é bom, vale a pena viver. E a minha pergunta para nós, como igreja, hoje é a seguinte: a gente tem vivido a alegria e o privilégio genuíno de ser um cristão? A gente tem aproveitado, a gente tem usufruído, a gente tem uma palavra jovem, né? Então vocês vão acostumar com as palavras jovens aqui, porque eu sou pastor jovem, mas você tem curtido ser um cristão, aproveitado de ser um cristão, experimentado a alegria de ser um cristão? Paulo ele escolhe uma carta, que é a carta aos Filipenses, para tratar somente desse assunto, o assunto da alegria. E é muito interessante porque Paulo escreve sobre a alegria dentro da prisão. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita
com ele preso. Lá no versículo 1, lá no capítulo 1, esse que a gente leu mesmo, ali no versículo 7 diz assim: aliás, é justo que eu assim pense a todos vós, porque nos tragam no coração, seja nas algemas, seja na defesa, a confirmação do Evangelho, pois todos participantes da graça comigo. Paulo estava preso, e preso ele escreve sobre a alegria aos filipenses. Numa situação adversa, numa situação de dificuldades, Paulo fala sobre alegria. Você como cristão, tem a alegria de dizer que você é cristão? Você tem um verdadeiro prazer na vida em que você vive? Ou para você, ou para nós como igreja, ser cristão tem sido um fardo? Ser cristão tem sido algo pesaroso, algo de dificuldade. Olha, Tiago, é bom ser cristão, porque eu vou para o céu. Porque se não fosse a esperança da gloriosa vinda de Jesus para morar com Ele no céu, aqui é muito difícil. É uma vida muito dura ser cristão. Eu queria com os irmãos olhar nesses versículos que nós lemos, alguns conselhos que Paulo dá aos filipenses, para que eles pudessem viver essa alegria, a alegria genuína, a alegria de ser cristão, a alegria verdadeira de pertencer a Cristo. Eu queria ver com os irmãos hoje 4 conselhos que Paulo nos dá, para que a gente possa viver uma vida cristã de qualidade, uma vida que realmente vale a pena, uma vida que a gente não vai chegar no final dela e dizer: poxa, joguei minha vida fora. Não, uma vida que realmente faz a diferença. Se a gente olhar para os exemplos que Paulo deu para a gente e vemos a maneira como ele se alegrava com o progresso da fé, com o progresso do cristianismo, nós vamos poder viver uma vida de verdadeira alegria. O cristão que vive Cristo não para e nem desanima, mas amadurece com alegria. O cristão que vive Cristo não para e nem desanima, mas amadurece com alegria. Mas Tiago, então, o que estava acontecendo nessa época que Paulo escreve essa carta aos Filipenses? Paulo então estava preso, e Paulo, mesmo preso, tinha uma alegria muito grande, como eu já falei para os irmãos, de pertencer a Cristo, de pertencer ao Evangelho. E ele aí, na prisão, estava relatando aos Filipenses, aos irmãos ali de Filipos, a alegria que ele tinha, porque quando ele começava a compartilhar do Evangelho com os guardas que ali estavam com ele, Paulo estava sendo guardado pela guarda pretoriana, que era a guarda que escoltava, era uma guarda diferente, não eram simples soldados, era uma guarda que andava junto com o imperador. Então era um soldado, um tipo de soldado que viajava muito pelo Império Romano. E o que acontecia? Aqueles guardas chegavam para conversar com Paulo, Paulo falava do amor de Jesus, Paulo falava do Evangelho, aqueles guardas se convertiam, e em vez de eles ficarem ali em Filipos, eles tinham que fazer essas viagens, e através daqueles guardas que estavam prendendo ele, o fato de Paulo estar preso contribuía muito para o crescimento e a propagação do Evangelho. Aqueles guardas, eles se convertiam, e eles não tinham que ficar naquela prisão. Quando trocava a guarda, quando eles tinham outras atribuições, eles viajavam por todo o império, e eles iam compartilhando desse amor que eles tinham entendido através de Paulo na cruz. Então Paulo começa falando que ele tem uma alegria muito grande pelo fato de ele estar preso, porque através das algemas dele, o Evangelho estava tendo um progresso de sobremaneira. A alegria de Paulo ela é tão grande, Paulo estava tão satisfeito, Paulo estava tão convicto com o que era viver Jesus, que no versículo 21 ele diz o seguinte: portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que Paulo quer dizer com esse texto é o seguinte: portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é Cristo. Porque viver, ele estava vivendo por Cristo, e morrer, ele ia morrer por Cristo, para estar junto com Cristo. E a alegria, o entusiasmo de Paulo era tão grande em fazer o que ele estava fazendo, em ser quem ele era, em viver aquele cristianismo,
que nos versículos seguintes, depois do versículo 21, um pouquinho antes de chegar no 27, Paulo ele tem uma grande dúvida. E a dúvida que vem sobre a cabeça de Paulo é a seguinte: tem sido difícil, tem sido trabalhoso, e ao mesmo tempo a promessa de viver a eternidade junto com Jesus é tão grande, que eu não sei o que é melhor, estar aqui com os irmãos ou estar junto de Cristo, estar junto de Jesus. E Paulo ele gasta um tempo ali em oração, em pensamento, e ele diz o seguinte: olha, será muito bom o dia que eu estiver com Jesus, mas eu sei que a alegria que eu tenho vai me dar condições para ainda estar aqui junto com vocês, para continuar contribuindo para o progresso da fé, para o progresso do Evangelho, para o progresso do amor de Jesus. Essa era a circunstância de alegria que Paulo tinha. Essa era a circunstância que Paulo vivia. Paulo, ele era tão convicto da posição dele em Cristo, que ele dizia o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz o seguinte: pois o amor de Jesus nos constrange a não vivermos mais as nossas próprias vontades, mas vivemos a vontade daquele que por nós morreu e ressuscitou. Esse era o entusiasmo de Paulo. E como tem sido o nosso entusiasmo de ser cristão? Como tem sido o nosso entusiasmo em vivermos o cristianismo verdadeiro, em vivermos um cristianismo autêntico? Uma simples viagem, que era para ser algo desgastante, era um bate-volta, a gente foi num dia e voltando no outro, algo que era para ser desgastante. Deus me deu a clareza de como era bom viver Jesus e pertencer a Cristo. E a gente? Como a gente tem vivido isso? Tem sido bom para você ser cristão? Tem sido bom para você viver Jesus? O primeiro conselho que Paulo dá para a gente está ali no versículo 27, que diz assim: viver de modo digno do Evangelho. Viva acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viver de modo digno do Evangelho. Essa palavrinha, viver de modo digno, esse viver, passa a ideia para a gente, é uma palavrinha que naquele tempo era muito usada para dizer quem você é. Então, como eu estou andando agora? Eu estou andando como um cidadão romano. Como eu estou andando agora? Estou andando como um cidadão brasileiro, nascido em São Paulo. Viver de modo digno, o que Paulo estava dizendo é: qual é a sua identidade? Da onde você vem? Vivam de modo digno do Evangelho. Essa palavrinha era usada para aquelas palavras que tinham como cidadania o ser romano. E a comparação que Paulo faz para a gente é o seguinte: viver de modo digno do Evangelho é: a nossa identidade precisa estar escrito que nós somos cidadãos celestiais. Em Cristo Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa do sangue de Jesus na cruz, para aqueles que já entenderam e guardaram a fé, nós somos agora cidadãos celestiais. Na nossa identidade não pode estar mais escrito que nós somos brasileiros, curitibanos. Tem que estar escrito: nós somos cidadãos dos céus. Vivam de modo digno do Evangelho. A ideia aqui é como se tivesse uma balança. A maneira como nós devemos viver, aquilo que nós somos, a nossa identidade em Jesus, é como se fosse que nós estivéssemos com uma balança na mão. E que, de um lado da balança, está quem nós somos. Quem nós somos, irmãos? Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria não é essa aqui. A nossa pátria é o céu. Cidadãos celestiais está de um lado da balança. Do outro lado da balança está
igual construir os santos agora, tá bom? Do outro lado da balança, o que está é a nossa maneira de viver. De um lado da balança, cidadãos celestiais. Do outro lado, a nossa maneira de viver. E essa balança precisa estar exatamente igual. Nós vivemos e nós precisamos viver exatamente aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, e não conseguimos viver algo além daquilo que a nossa condição em Cristo dá. É impossível. Não tem nada que a gente possa fazer para viver de uma maneira melhor, porque o melhor jeito de viver é como cidadão celestial, é como cidadãos do Cristo. Mas também nós não podemos viver de maneira inferior àquilo que nós somos preparados, criados para ser. A balança tem que estar exatamente igual. Quem nós somos e a maneira como nós vivemos deve estar exatamente igual. Se somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, a nossa maneira de viver tem que ser exatamente condizente com isso. E como a gente tem vivido, então? No nosso trabalho, as pessoas no seu trabalho, elas te identificam como um cidadão celestial, como um cristão? Ou aquilo que elas olham nas nossas faces, nos nossos rostos, são cidadãos brasileiros? Lá no seu trabalho, como as pessoas veem você? Lá no seu trabalho, como que você se relaciona com as pessoas? Quem você tem mostrado que você é? Você tem se mostrado um cidadão de Deus, um cristão? Ou as pessoas têm visto outra coisa? Na tua faculdade, na tua escola, o que as pessoas têm visto em você? Na sua família? Como tem sido a nossa maneira de viver? Vivemos como cristãos ou abrimos mão desse direito para vivermos uma vida qualquer? Qual é a identidade que as pessoas que estão ao nosso redor enxergam na gente? Aqui, a Bíblia do Bairro Novo, quando as pessoas olham para essa igreja, o que elas veem? Elas veem uma identidade em Cristo Jesus, cidadãos de Jesus querendo fazer a diferença na sociedade? Ou elas olham mais uma porta aberta, como as muitas outras que tem por aí? Quem nós somos e como nós vivemos? Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Nós precisamos estar prontos e aptos para fazer todas as coisas que a nossa posição em Cristo nos permite fazer. Contar aos outros da boa nova da graça de Deus, evangelizar, cuidar, abraçar, trazer para perto, cuidado, amar as pessoas. Tem uma história de um jovem, um adolescente lá da igreja, um jovem que trabalha e estava trabalhando, e daí durante muito tempo algumas conversas foram pintando, e ele, quando se posicionava como cristão, era unânime, as pessoas falavam: isso daí não tem nada a ver, isso daí que você está fazendo, isso daí que você está vivendo é mentira e tal, e você não está vivendo alguma coisa real, você está numa imaginação na sua cabeça, isso aí que você está fazendo é errado, você está perdendo a sua vida. E daí durante muito tempo ele ia se posicionando, ele ia conversando, ele ia fazendo amizade. E daí uma vez uma pessoa do trabalho estava passando por uma circunstância muito difícil, muito complicada, e
que aconteceu é que o que o pessoal do trabalho foi fazer foi pedir oração para o cristão. O que é isso? Deus é verdadeira, está todo mundo errado. Olha como eles precisam de mim. Não, irmãos. Que legal. Que bacana a gente poder estar perto, influenciar, fazer diferença. Que privilégio nós temos de viver um cristianismo verdadeiro. Se alguma coisa muito ruim acontecer com as pessoas que estão em volta de você, quem elas vão procurar? Será que elas procurariam você? Será que elas iriam atrás de você? Como a gente tem vivido? Temos vivido como cidadãos celestiais, como cristãos, pequenos cristos. O segundo conselho que Paulo deixa para a gente sobre a alegria de pertencer a Jesus e a alegria de viver Jesus é o seguinte: nós não podemos nos intimidar com os nossos adversários. Nós não podemos nos intimidar pelos nossos adversários. Quem são os nossos adversários? Olha no versículo 28. E quem nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Em Romanos 7, nós temos como adversário a nossa natureza pecaminosa. Irmãos, nós nascemos com o pecado. Eu nasci, você nasceu, toda a humanidade nasceu cheia de pecado. O nosso primeiro adversário, o nosso primeiro inimigo nessa caminhada em busca de uma vida que realmente vale a pena é a natureza pecaminosa, é aquilo que vem com a gente quando a gente nasce. Outro adversário que nós temos é a nossa carne, que é o nosso desejo de pecar. Assim como nós nascemos com o pecado, em pecado concebeu minha mãe, assim como nós nascemos com o pecado, nós temos mais um adversário que é a nossa vontade de pecar. Irmãos, enquanto estivermos nesse corpo de carne e osso, teremos vontade de pecar sempre. Sempre. Tiago, mas eu tenho lidado muito bem com isso, isso aqui já está ficando mais distante da minha vida. Tudo bem, mas é com outra coisa. A gente sempre vai ter vontade de pecar. Outro adversário que nós temos é Satanás. O mundo jaz do maligno. O maligno é nosso adversário. Mas também a gente tem que tomar cuidado para não colocar na conta de Satanás aquilo que nem ele queria fazer. Porque agora a gente tem aquela mania de que tudo é culpa do capeta, né? Então, bati o carro, olha Satanás. Você estava lá, 120, costurando todo mundo. Foi o capeta que fez você bater o carro. Ou, nossa, aquela pessoa no trabalho está me perseguindo. Olha Satanás querendo tomar a minha vida. Mas você é uma pessoa difícil de lidar, provocadora, que está lá para criar confusão. Mas Satanás também é um dos nossos adversários. Não podemos também viver o nosso dia a dia abrindo mão da possibilidade de que Satanás também quer nos atingir. E não só Satanás, mas o mundo também é um dos nossos adversários. Por que o mundo é um dos nossos adversários? Porque o mundo jaz no maligno. Se Satanás é um adversário nosso e o mundo está com Satanás, significa que o mundo também é nosso inimigo, é nosso adversário. O mundo com as suas paixões, o mundo com as suas propostas, o mundo com aquilo que é oferecido para a gente. Mas o que Paulo diz para a gente no versículo 28 é: e quem nada estáis intimidados pelos nossos adversários. Nós temos sim muitos adversários, mas nós não podemos ter medo desses adversários. Nós não podemos ficar, e agora? O que eu faço? Meu Deus, a gente não pode ter medo dos nossos adversários. Por que a gente não pode ter medo dos nossos adversários? Olha que bacana aquilo que o texto diz para a gente. Porque o que para os nossos adversários é prova
evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. O que ele quer dizer? O que Paulo Cristo quis dizer com isso? Irmãos, é o seguinte: o que para a galera lá fora, o que para os nossos adversários, sejam eles quais forem, viver uma vida sem mentira é uma prova evidente de perdição para eles. Ou seja, como assim, cara, você não mente? Como assim você consegue viver sem mentir? Cara, a gente tem que dar uma mentira de vez em quando, senão algumas coisas não funcionam na nossa vida. A gente tem que dar uma mentidinha. Não podemos. Você está louco? Como assim? A gente não pode só uma mentidinha de vez em quando? Não, às vezes eu nem menti, mas esconder isso aqui e tal, ninguém vai ficar sabendo. Cara, se você não mentir, você vai ser mandado embora. Como assim? Porque o que para eles é prova evidente de perdição, ou seja, não mentir, é prova evidente de uma vida zoada, de uma vida arruinada. Para nós é prova evidente de salvação. O privilégio e o prazer de viver Cristo e não mentir é uma prova evidente de salvação para minha vida. É um prazer inesgotável, é uma fonte que não acaba de jeito nenhum. A alegria de viver uma vida que agrada ao Criador. Muitas vezes a gente fica com aquela percepção de que salvação e perdição na Bíblia só está ligado a um significado só, que é, falou a palavra perdição na Bíblia, está falando de inferno, e falou a palavra salvação na Bíblia, está falando de céu. Mas o texto está falando para a gente de algo hoje. O que para eles é prova evidente de uma vida de perdição agora, óbvio que lá na frente também, mas hoje, agora, para nós é uma vida de salvação agora. Quer viver uma vida que realmente vale a pena, uma vida gostosa, uma vida de prazer? Não se intimide com os seus adversários, porque o que para eles, a maneira como eles vão atacar a gente, o que para eles é prova evidente de uma vida ruim, de uma vida desprazerosa, para nós é uma prova evidente de salvação, de uma vida gostosa, de uma vida sadia, de uma vida que vale a pena. Como que andam as nossas práticas e os maus costumes que a gente sempre teve? Aquelas pequenas coisas que a gente sempre faz e fala, não, isso daí não tem problema. Festas. O quê? Você vai passar o domingo inteiro na igreja? Cara, você não vai tomar nem um golinho de nada com a gente aqui, com a galera? Pô, tá todo mundo aqui, tá com futebol. A cervejinha aqui, não tem problema nenhum. Vícios. No seu trabalho, sonegação de impostos, uma alteraçãozinha no relatório. Acho melhor eu vou. Isso aqui não é verdade, mas eu vou mexer nesse relatório para não dar nenhum prejuízo. Essa notinha aqui, você quer notinha? Como assim você quer notinha? Eu tenho que te dar notinha. É obrigação fiscal. Ensaiando, fazendo almoço, ajudando na liderança a treinar os líderes de célula, a cuidar daqueles que estão passando mais necessidade. Sim, eu vou usar todo o meu bloquinho de nota fiscal, mesmo que acabe, seja caro eu comprar outro. Eu vou, porque isso é o certo. Sim, eu vou jogar bola e depois que acabar o futebol, eu fazer um acordo com a minha esposa para que às vezes eu possa ficar um pouquinho depois, mas às vezes eu também volte para casa e não fique muito tempo no futebol, porque isso é ruim para ela e ela fica sozinha em casa e eu estou me divertindo e ela está lá em casa. Eu não tenho muita escolha porque o meu futebol é de quarta-feira.
E daí quando acaba o futebol, ou eu vou correndo para casa ou eu perco a minha célula, porque minha célula, o futebol começa às 9h30 e a célula é às 11h. Então, por causa que é a célula da juventude, né? Então eu corro para casa, ou além de tomar bronca da minha mulher, ainda perco a célula. Mas domingão e tal, cuidar da família. Esposas, bem combinadinho, deixem seus maridos jogar aquele futebolzinho e ficar um tempinho lá depois. Mas o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. Ou quem sabe nossas agendas de trabalho. Trabalho. Por quê? Porque a sociedade impõe para mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso ganhar dinheiro, que eu preciso ser rico. E a sua família despedaçada. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, para nós de salvação. Quem sabe você consiga viver uma vida digna, dar uma vida digna para sua família, mas você não precise ficar tanto tempo fora da sua casa. Você não precisa ficar tanto tempo assim, longe dos seus filhos. Agendas lotadas. Eu não levo desaforo para casa. Veio na minha direção, vai voltar do mesmo jeito. Para quê? Porque para eles o que é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. Nós não podemos nos intimidar com os nossos adversários. A gente não pode achar que aquilo que tem lá fora é melhor do que aquilo que Deus preparou para a gente. E Deus não preparou dinheiro, carros e tudo mais. Não, Ele preparou uma vida de satisfação, uma vida de alegria, uma vida onde mesmo preso eu posso dizer que eu sou alegre, assim como Paulo fez. Uma vida que eu posso ler Tiago 1, versículos 2 e 4 e viver aquilo como verdade, que diz assim: tende por grande alegria o passardes por diversas provações. Por quê? Porque essa provação, uma vez confirmada, a gente passando por isso, ela serve para transformar a gente em sermos pessoas mais perfeitas e mais íntegras. Motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Terceiro conselho que Paulo deixa para a gente em como viver uma vida cristã que realmente vale a pena, de alegria, que contribui para o progresso do Evangelho, para o progresso da Palavra de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. O texto mostra para a gente que é uma ação involuntária. Não é a gente que escolhe padecer por Cristo. Nos foi dado, porque nos foi concedido o privilégio de padecer, a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. A graça que está falando aqui, o tamanho do privilégio que está falando aqui, essa palavra é a mesma palavra que foi utilizada quando Jesus, andando nos seus projetos, nas suas missões, quando Jesus dizia o seguinte: filho, os seus pecados estão perdoados. É a mesma palavrinha que está falando para a gente aqui, porque você foi concedido a graça. O que Paulo está dizendo assim: da mesma maneira como vocês são agraciados, como vocês têm a alegria, o privilégio de ter os pecados de vocês, os nossos pecados perdoados, essa é a alegria e o privilégio que a gente tem de sofrer por Jesus. E essa palavrinha, padecer por Cristo, sofrer por Jesus, é a mesma palavrinha que foi usada no sofrimento de Jesus ali na cruz.
O texto diz para a gente, então, olha o tamanho do privilégio que você tem de sofrer a mesma coisa que Jesus sofreu por você aí na cruz. Mas, Tiago, eu não estou entendendo. Está meio complicado esse negócio de sofrer por Jesus, padecer. Às vezes a gente fala assim, nossa, estou sofrendo uma perseguição lá no meu trabalho, na minha família, o pessoal me trata mal, e por causa disso às vezes a gente já desanima, a gente já perde aquela vontade de viver o Evangelho, perde aquela vontade de sair de casa, de cultuar a Deus. Mas o que Paulo disse para a gente é que foi dado para a gente o privilégio de padecer por Cristo do mesmo jeito que Cristo padeceu pela gente. Irmãos, alguém aqui já sofreu o que Cristo sofreu por você? Não. Principalmente num país como o nosso, livre. É muito improvável que a gente viva uma vida que a gente chegue a padecer a mesma coisa que Jesus padeceu por nós na cruz. Esse é o privilégio que Ele te deu. Olha que tamanha a alegria. Olha que tamanha a graça de viver. Porque foi dado para a gente de presente o privilégio de não somente crer em Deus, crer em Jesus, mas de padecer por Ele, sofrer por Ele. Sofrimento. Que tipo de sofrimento, então, Tiago, eu consigo viver hoje na minha vida? O que você está querendo dizer com isso? Então quer dizer que eu agora vou virar missionário, vou para algum lugar perseguido e vou lá usar o privilégio que eu tenho de sofrer por Jesus? Olha, irmão, pode ser. Talvez hoje Deus está te levantando para você pregar a palavra de Deus em circunstâncias muito mais complicadas que essa que a gente está acostumado. Mas talvez Deus está falando para a gente simplesmente o seguinte: eu preciso de você mais perto de mim. Eu preciso que você faça alguma coisa a mais por mim. Você está... Acho que essa é a única palavra que eu achei agora para identificar isso, mas você está muito orgulhosão. Eu estou cansado do ministério, Thiago. Eu estou cansado de trabalhar aqui na igreja. É muita luta. Eu estou cansado. É muito difícil. Gente, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas Paulo falou para a gente o seguinte: tende por motivo de grande alegria, que privilégio, te foi dado o privilégio de sofrer por Jesus. Então pega essas coisas aí, levanta e bola para frente, faz mais, vive mais, trabalha mais, serve mais. Tiago, a minha agenda é muito lotada, eu não consigo dar tempo para isso, mas vamos lá, vamos fazer mais. A minha célula que eu cuido com alguns jovens universitários da igreja, eles trabalham o dia inteiro, como é a realidade de muitos aqui. Eles estudam à noite e ainda depois da faculdade, 11 horas da noite, eles vão para a célula, ficam na célula até a meia-noite e 20, meia-noite e meia, vão para casa, dormem às 6h30, estão de pé de novo para trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. A gente precisa se dar mais, sofrer mais, padecer mais por Jesus, em retribuição daquilo que Ele fez pela gente. Imagina aqui quantas pessoas devem pegar condução e trabalhar longe, e desgaste e tudo mais. Mas é por causa de Jesus. É óbvio. Deus não quer de você uma vida que você não consegue viver mais de tanta coisa que você tem para fazer e servir a Ele. Longe disso. De repente algo está muito difícil para você, e Deus está falando para você:
calma, tranquilo, vamos orar, vamos pensar aonde que a gente vai servir, ajudar mais. Mas não, de repente Deus está te falando, vamos fazer mais, vamos trabalhar mais, vamos sair na rua falando do amor de Jesus, vamos pegar o violão, vamos para a praça, vamos cantar, vamos fazer uma programação com criança, vamos assumir algumas crianças que estão em situação de risco e pegar essas crianças na rua e trazer para a igreja, dar comida para elas, dar reforço escolar para elas. Porque te foi dado, nos foi dado o privilégio de não somente crer em Jesus, legal, eu sou de Cristo, sou salvo, em nome de Jesus estou no céu. Não, esse não foi o privilégio que Deus deu para a gente. O privilégio foi não só de crer nele, mas de sofrer por ele. E é um paradoxo na nossa vida, na nossa cabeça, porque como assim privilégio e sofrer andam na mesma frase? Ou eu sofro, ou eu tenho o privilégio de fazer alguma coisa. Mas seja bem-vindo. Essa é a alegria de ser cristão. É o privilégio de sofrer por Jesus. O privilégio de às vezes ser mandado embora porque você não aceitou fazer alguma coisa errada. Mas o que eu vou fazer, Tiago? Deus, Ele vai cuidar da gente. Ele vai suprir a gente. Portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo aquilo que a gente precisa vai nos ser acrescentado. Amém? Um exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Ainda bem que hoje só a minha esposa que me ouve mais que uma vez aqui. Mas eu gosto muito de falar de Estevão. E quando eu olho para exemplos de pessoas que sofreram na Bíblia e para o que valeu realmente a pena, eu lembro de Estevão. Porque Estevão estava pregando a mensagem, estava pregando a palavra de Deus, e daí ele foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando Estevão veio a falecer, tiraram as vestes de Estevão, pegaram a capa dele e colocaram ela aos pés de um homem. E esse homem se chamava Saulo. Logo após aquelas vestes, as vestes de Estevão, serem colocadas aos pés de Saulo, Saulo vai a uma viagem, ele se encontra com Jesus. E Saulo se converte e deixa de ser Saulo. E na primeira viagem missionária dele ali com Barnabé, se torna Paulo. O mesmo Paulo que escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento. O mesmo Paulo que está abençoando a gente com a palavra de Deus nessa noite. Porque foi concedido para Estevão o privilégio de não somente crer em Jesus, mas de padecer por ele. Imagine a alegria de Estevão em saber hoje que a morte dele contribuiu para a salvação de um dos personagens mais importantes da palavra de Deus, que foi Paulo. Último conselho que Paulo tem para a gente nesse texto, sobre como viver uma vida que realmente vale a pena, um cristianismo autêntico, que contribui para o progresso da fé, para o progresso do Evangelho. Está no versículo 30, que diz assim: Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, em 2 Timóteo, versículo 4. Timóteo 4, 7 diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a nossa vida cristã, ela é como se fosse uma corrida, uma carreira. Em Hebreus 12, 1, diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E Paulo fala para a gente o seguinte, que nós precisamos combater o bom combate e guardar a nossa fé. Combater o bom combate. Em 1 Coríntios, Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo a fim de que ele não fosse desqualificado. O que Paulo deixa para a gente encerrar e orar juntos aqui é o seguinte: irmãos, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Aquilo que somos em Jesus deve ser exatamente aquilo que nós vivemos. Nós não podemos nos intimidar pelos nossos adversários. Nós precisamos entender melhor o privilégio que nos foi dado de não somente crer em Jesus, mas de sofrer por Ele. E para que tudo isso faça sentido e tudo isso aconteça, nós precisamos agir como se estivéssemos combatendo um bom combate, lutando por isso, fazendo valer a pena. Pois eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo ele ao pó, a fim de ser eu não desqualificado. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 9. Como que a gente tem lutado então por isso? Tiago, eu estou vivendo um período de depressão, eu não estou conseguindo sair dessa dificuldade, eu não tenho vontade de viver, eu não tenho vontade de sair disso. Mas você tem lutado por isso mesmo? Você tem brigado por isso mesmo? Não, eu não vou ficar nessa cama, eu vou sair daqui. Não, eu preciso de ajuda, eu vou conversar com o meu pastor, eu vou conversar com o meu líder de célula. Não, eu não posso mais ver o nosso bairro na situação que se encontra. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer a diferença. Segunda-feira está começando o passo novo que eu vou tomar. Eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar. Eu não vou mais lidar com esse pecado. Eu não vou mais prejudicar a minha família. Mas Tiago, é muito difícil. Eu não consigo lidar. É um fardo muito pesado. O que Jesus disse para a gente? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A gente precisa combater um bom combate. Vamos fazer alguma coisa. Vamos sair desse marasmo. Eu li ali nossos alvos: alcançar 200 membros, cada discípulo fazer 3 outros discípulos, ter 16 células e ter uma escola de líderes em pleno funcionamento. O que você está fazendo para que aqueles alvos aconteçam em 2015? O que você está fazendo por isso? Quem são as 3 pessoas que você está discipulando? Tiago, mas eu sou muito novo na fé e eu não tenho ninguém para discipular e tudo mais. Fica tranquilo, vai sempre existir alguém mais novo que você. Mas Tiago, eu fui o último convertido na nossa igreja, eu sou o mais novo na fé. Então faz o seguinte: semana que vem você vai evangelizar alguém e daí vai ter alguém mais novo na fé que você, para você discipular. Quem são os seus 3? Você não tem 3 discípulos ainda? Então vamos fazer uma coisa. 200 membros. Esse é o sonho da nossa igreja, esse é o sonho da igreja. Então vamos evangelizar. Vamos convidar a gente que não é crente para estar na nossa célula. Vamos convidar a gente que não é crente para a gente servir, para a gente lavar o pé.
escola de líderes. Ó, pastor, eu estou aqui. Eu tenho esse dom, eu tenho facilidade para falar, eu tenho facilidade para ensinar. Me mostra qual é o material, como é que eu posso começar a dar aula, para quem eu posso começar a dar aula. Ah, pastor, eu quero começar a estudar então para poder ajudar nisso aqui na igreja. O que você vai fazer semana que vem? Amanhã, o que você vai fazer a partir de amanhã? Como que você vai começar a combater um bom combate? Paulo, ele esmurrava. Tentem imaginar essa circunstância. Eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo ele à escravidão, para que eu mesmo não seja desqualificado. Vamos fazer alguma coisa, irmãos. Vamos viver uma vida que vale a pena. Vamos viver uma vida que realmente gere frutos. Eu vi uma ilustração uma vez de um pastor que dizia assim: você já foi num restaurante, uma lanchonete, um lanche, alguma coisa assim que você gostou muito, muito mesmo? Pensa naquele dog, ou naquela pizza, ou naquele restaurante que você gosta muito, você gostou muito, você chegou lá, experimentou e você falou: meu Deus, isso aqui é muito gostoso. Qual foi uma das primeiras coisas que você fez quando você saiu de lá? Tem que lembrar, qual foi uma das primeiras coisas que você fez quando você saiu desse lugar? Pensa aí. Qual foi uma das primeiras coisas que você fez depois que você foi nesse lugar que você gostou muito? Fatidicamente você, se não foi a primeira coisa, assim, uma das 10 primeiras coisas que você fez foi: você virou para alguém e falou assim: meu amigo, você precisa comer naquele lugar. Você precisa comer aquele cachorro quente. Você precisa ir naquele restaurante. Você precisa comer aquela pizza. Então, você precisa ir lá, você não tem noção. Irmãos, sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você sair desse lugar hoje? É o seguinte: meu amigo, você precisa ir naquela igreja. Você precisa ir naquele lugar. Porque é muito bom falar. É muito bom aprender das coisas. É muito bom ter comunhão com os meus irmãos. É muito bom louvar. É muito bom. Por que para o restaurante a gente convida um monte de gente para ir lá? E para a igreja e para a nossa célula a gente não faz isso? O cristão que vive Cristo não para e nem desanima, e sim amadurece com alegria. O cristão que vive Cristo não para e nem desanima, mas amadurece com alegria. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você fosse muito sincero com Deus e você conversasse com Ele agora e falasse assim: Deus, em quais desses conselhos hoje que a Tua Palavra trouxe para nós, que Paulo deixou para a gente, em como viver uma vida que realmente vale a pena, uma vida alegre, que contribui para o progresso da fé, em qual desses conselhos eu preciso me acertar hoje? Será que você está precisando hoje viver de modo digno do Evangelho? A sua identidade, aquilo que as pessoas têm visto, não é um cidadão cristão, um cidadão celestial, mas ela tem visto um brasileiro, um curitibano. Se for isso, fale com Deus agora, converse com Deus sobre isso agora. Peça: Deus, me ajude a mostrar para as pessoas quem eu sou de verdade, qual é a minha verdadeira identidade. De repente, o que Deus está falando para você hoje é com relação aos seus adversários. E você está se intimidando por esses adversários, você está se deixando levar pela sua natureza pecaminosa, se deixando levar pela carne,
se deixando levar por Satanás, se deixando levar pelo mundo. E hoje você quer dizer que chega, porque o que para eles é prova evidente de perdição, para nós, para mim agora, é prova evidente de salvação, de uma vida que realmente vale a pena agora. É isso que Deus está falando com você. Ore por isso agora também. Talvez Deus está te dando um ânimo hoje, com relação ao quanto você tem tido o privilégio de sofrer e padecer por Cristo. E você quer agradecer, Deus, obrigado pelo privilégio de poder sofrer pelo Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder ser perseguido pelo Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ter uma semana mal dormida, de ter um final de semana pesado na igreja. E ainda assim entender que nada se compara àquilo que Jesus fez por mim. E por causa disso eu quero sofrer mais, eu quero padecer mais, porque isso é um privilégio que Deus deu para mim. Isso é um privilégio que Deus deu para a gente. Ou talvez você esteja meio desanimadão, ou desanimadona. Está vivendo um processo de depressão e não está mais com vontade de combater esse combate, de completar essa carreira, de ir na direção do alvo. E o que Deus está te falando agora é: vamos fazer alguma coisa. Semana que vem, qual vai ser o seu primeiro passo? Qual vai ser a sua o seu primeiro movimento para atingir um daqueles alvos propostos para 2015? Qual é o seu primeiro movimento? Se Deus está te falando para você lutar melhor esse combate, olhe também, fale com Ele, seja sincero e convicto na sua oração agora. Pai, queremos te dar glórias, queremos honrar e glorificar o seu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnífico, podemos ter o privilégio de estar junto contigo. Quero te glorificar muito, Pai, pela oportunidade de falar da tua palavra, pela oportunidade de poder ser transformado por ela toda semana. E não é diferente conosco, Deus. E nos ajuda, Pai, como igreja de Cristo, como a igreja do Senhor, a vivermos uma vida que realmente vale a pena, uma vida de alegria. Nos esforçarmos para sermos verdadeiros cristãos, para vivermos uma vida que realmente vale a pena, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a combater um bom combate, a entendermos o privilégio que é estar junto contigo, a entendermos a alegria que é viver a palavra de Deus, porque o que para a galera lá fora é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. Nos ajude, Deus, a usar do direito que temos de sermos filhos de Deus e a vivermos com essa identidade, mostrar para as pessoas a diferença que o Senhor faz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Abençoa a primeira igreja batista do Bairro Novo, Deus, em nome de Jesus. Que ela consiga alcançar esses alvos que eles colocaram como proposta para esse ano. Que seja uma igreja relevante. Que seja uma igreja que realmente faça diferença onde estiver. Que seja uma igreja onde alcance pessoas a Cristo. Que seja uma igreja onde cuide de todas as necessidades do ser humano, das necessidades integrais, Deus. Que essa igreja possa entender a necessidade de cuidar do físico, de cuidar do espiritual, de cuidar do intelecto, Deus, de cuidar de tudo aquilo que o ser humano necessita. E que em nome de Jesus, através dessa igreja, o Bairro Novo possa ver um pedacinho do teu reino, viver um pouquinho do teu reino,
perceber hoje um pouquinho daquilo que nós vamos viver por toda a eternidade, Deus. Em nome de Jesus, quero te pedir para que o Senhor também abençoe a recuperação do pastor Marlon. Que o quanto antes ele possa estar no convívio da tua igreja. Que o quanto antes ele possa estar junto com aquelas pessoas que estão próximas a ele. Que ele possa continuar abençoando vidas e conduzindo essa igreja para o caminho certo. Abençoe a liderança dessa igreja. Que em nome de Jesus possa ser um braço forte para que tudo aquilo que, como cristãos, somos propostos a fazer possa acontecer de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. De verdade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Contem sempre com a gente, comigo, com a minha esposa, e vamos caminhando aí juntos como igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe a igreja.